Fala pessoal, Daniel Scocco, essa aqui é a lição número 18 do projeto 100 lições de vida para meus filhos. Lição de hoje, dinheiro, riqueza e inflação. Na lição passada, lição 17, a gente viu como surgiu o dinheiro, por que ele surgiu e conseguiu dar uma definição clara sobre o que é dinheiro. Quem não assistiu, recomendo que assista, antes de prosseguir com esse aqui. Com esse entendimento do que é dinheiro, agora a gente já consegue abordar alguns conceitos igualmente importantes, que são justamente a diferença entre dinheiro e riqueza, é o primeiro ponto que a gente vai falar hoje, e depois a relação disso com a inflação. Então lá, começando do primeiro ponto, dinheiro e riqueza. Qual a diferença? Dinheiro, como a gente viu, é uma mercadoria, algo que é usado por um grupo, alguma sociedade, para facilitar as trocas. Riqueza, por outro lado, é o que as pessoas realmente querem e precisam para viver. Exemplo, lá atrás, antigamente podemos dizer que em uma certa sociedade o ouro fosse o dinheiro, fosse a forma de dinheiro que era usada, mas por outro lado o que as pessoas de fato precisavam e precisam para viver não é o ouro em si, ninguém come ouro, ninguém usa o dinheiro para viajar, então o que as pessoas querem são os bens e serviços que esse dinheiro pode ser trocado por. Exemplo, comida, roupa, moradia, serviços médicos, de reparos, viagens e por aí vai. Então essa é a diferença. Trazendo para os dias de hoje, eu falei do ouro, hoje em dia não temos mais o ouro circulando como moeda, não de modo popular, digamos assim, por mais que ainda exista o investimento em ouro, mas temos as moedas que são as moedas fiat, cada governo tem a sua. Então, de um lado, a gente tem a moeda ali de papel, e do outro, os bens e serviços. Então, essa é a diferença entre dinheiro e riqueza. Por que é importante ter claro essa distinção? É importante justamente porque o que você quer, no fundo, obter, acumular, é a riqueza, são esses bens e serviços, e não o papel. Dá um exemplo extremo aqui, mas ilustra isso. Vamos supor que você seja um bilionário, você está viajando num avião com toda a sua fortuna, ali em cédulas de papel, barras de ouro, que seja, seu avião cai numa ilha deserta, você é o único sobrevivente, não tem comunicação, o que você vai fazer com aqueles quilos e quilos de cédulas e barras de ouro? Nada. Então você está cheio de dinheiro, você continua tendo muito dinheiro, mas você não tem, você não pode se dizer uma pessoa rica, você não tem riqueza, porque você não tem acesso a bens e serviços que vão ser necessários para a sua subsistência. E esse ponto está diretamente conectado com o ponto 2, que é o entendimento do que é inflação e de como as moedas fiat, principalmente, vão perdendo o seu poder de compra ao longo do tempo. Inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços em uma certa economia, uma certa sociedade, e o aumento dos preços dos bens pode ser visto, do outro lado, como uma perda de poder de compra da moeda, dessa moeda fiat. Exemplo, vamos falar do real, o caso da moeda do Brasil. Então, quando o preço dos bens aumenta, dos carros, das viagens, comida e etc., podemos dizer que o poder de compra do real diminuiu. É o outro lado da mesma moeda. E, historicamente, praticamente todas as moedas fiat vêm sempre perdendo poder de compra ao longo dos anos. Inclusive, até uma história interessante, inicialmente tinha várias mercadorias que eram usadas como dinheiro, como a gente falou na edição passada, depois os metais preciosos acabaram virando a principal forma, ouro e prata principalmente, e durante bom tempo, quando começaram a surgir as moedas dos governos, elas eram lastreadas em ouro ou em prata. Então a gente podia dizer que o dólar, por exemplo, ele tinha o lastro do dólar era o ouro. Outro jeito de dizer isso quer dizer que o dólar era conversível em ouro. O governo dos Estados Unidos garantia, se você fosse lá com 10 dólares, 20 dólares, eles iam converter isso e entregar para você uma quantidade específica de ouro. Isso era tabelado, então existia essa conversão. Esse período foi chamado de padrão ouro, e ele durou até 1971, quando o presidente Richard Nixon extinguiu o padrão ouro e falou que os Estados Unidos não mais honraria essa conversão do dólar para o ouro, criando de fato as moedas fiat. Fiat do latim quer dizer faça-se,
Então, podemos dizer que uma moeda fiat é uma moeda feita por um governo sem lastro, né, sem ser baseado em algum outro bem ou algum metal precioso. E a remoção desse lastro das moedas fiat do ouro justamente também permitiu e facilitou o aumento da base monetária, ou seja, o aumento da quantidade de dinheiro em circulação, ou facilitou a criação de mais dinheiro, né, ou a impressão de dinheiro por parte dos governos. E justamente esse aumento da base monetária, essa criação, impressão de dinheiro, que, pela maioria dos economistas, é visto como a principal causa da inflação. Isso quer dizer que, como o dinheiro é uma mercadoria, né, como as outras, ele também sofre ou padece para a lei da oferta e demanda. Então, se eu aumentar a oferta de dinheiro, o poder de compra desse dinheiro vai cair. E como eu falei, né, que muitos, não a maioria dos economistas, tem esse entendimento. Se você entrar hoje, né, então estamos gravando isso aqui em outubro de 2023, entrar hoje no site do IMF, né, o Fundo Monetário Internacional, for lá na aba de inflação, na parte de o que causa inflação, a primeira explicação é política monetária frouxa no sentido de permissiva, né, muito com excesso de criação de dinheiro. Livros usados em várias universidades de economia também apontam isso como a principal causa. Na minha época, o que a gente usava era o Macroeconomics do Olivier Blanchard, que é um professor do MIT, se eu não me engano. Lá ele também fala, né, o efeito, né, desse aumento da base monetária, né, criação de dinheiro, principalmente a inflação. O Wikipedia também tem isso. Então é um entendimento defendido por muitos economistas. E o resumo disso é que, historicamente, as moedas fiat vêm sempre perdendo poder de compra. Então, praticamente todas as economias do mundo a gente vem tendo uma inflação, em alguns lugares mais, outros menos, mas os preços vêm sempre subindo, moedas perdendo poder de compra. E é necessário que você entenda esse padrão, que ele existe, e se proteja dele. E aí a gente chega no terceiro ponto, terceiro e último dessa lição, que é justamente para se proteger dessa perda de poder de compra das moedas fiat, né, ou paralelamente, do outro lado da moeda, desse aumento dos preços dos bens e serviços, você precisa ter alguma estratégia, que geralmente vai ser investir o seu dinheiro, né, as suas economias, em ativos que tenham alta demanda e sejam escassos, ou pelo menos mais escassos que as moedas fiat. O exemplo mais clássico talvez sejam imóveis. Existe uma oferta limitada de imóveis no mundo, porque a quantidade de terra é o que tem e acabou, ninguém consegue, via de regra, né, criar mais terra. Até tem alguns países onde o pessoal avança no oceano um pouco, ou podemos dizer que tem os prédios, mas, via de regra, o que tem de terra é isso, e a população no mundo ainda está crescendo, por mais que alguns países envolvidos estão começando a estabilizar, mas na maioria ainda vai crescer muito. Acho que o pico populacional está previsto para 2060, se eu não me engano. Então, terra, provavelmente por um bom tempo, imóveis, de modo geral, vão continuar sendo um bom investimento e uma proteção contra a inflação, contra a perda de poder de compra das moedas fiat. Outro ativo que poderia oferecer uma proteção são ações de empresas, justamente porque a quantidade de ações de uma empresa é limitada, né? A empresa é uma organização que está, se você investir bem, vai estar crescendo, gerando lucros. Então, isso também pode permitir que você invista ali o seu dinheiro, suas economias, se protegendo da perda de poder de compra da moeda. Note que não estou sugerindo a ninguém investir em imóveis ou em ações, só estou dizendo que é importante ficar esperto e ter em mente a dinâmica de perda de poder de compra das moedas e ter alguma estratégia ativa para se proteger disso. Como eu falei, não é recomendação de investimento, cada um que faça as próprias pesquisas, os próprios estudos e veja qual é a melhor estratégia aí para ter essa proteção. E na próxima lição a gente vai falar sobre, de novo, com todo esse entendimento do que é dinheiro, inflação, etc., o que você pode fazer para maximizar o quanto você vai ganhar de dinheiro ao longo dos anos aí na sua vida profissional. Beleza? Valeu, pessoal!